Olá, pessoal. Desde que o curso do Smart View foi lançado, eu comentei na época que ele viria sofrer atualizações, né? Que o curso não estava estático, e ele sofreria atualizações conforme a necessidade. Então, como vocês podem ver aqui na página, o curso foi lançado, o Smart View estava na release 3.6. Hoje nós estamos na release 3.8. Ele foi lançado na release do Proteus 23.10, hoje nós estamos já na release 24.10 e o curso sofreu atualização. Até coloquei aqui um pedaço da página de apresentação na época, que o curso tinha em torno de 40 aulas e 500 minutos, que dava um total de 8 horas de conteúdo. Hoje, o curso já tem 61 aulas com 13 horas de conteúdo. Então, como eu havia dito no início, o curso não era estático e vem sofrendo atualização conforme a gente vai verificando novas funcionalidades, ok, pessoal? Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? O curso continua tendo certificado de emissão, ok? O curso tem as trilhas. O que são trilhas? Eu agrupo as aulas em conteúdos, né, macros. Então aqui eu tenho a trilha da introdução ao Smart View, onde eu faço toda a contextualização do que é a ferramenta, ok? Então tem aulas aqui para contextualizar vocês de como a ferramenta se comporta. Aqui eu tenho a trilha de instalação e configuração da ferramenta, então tem aulas para mostrar como faz a instalação e a configuração. Aqui, na trilha integração com RP, a gente vai ver o que é necessário fazer para amarrar o Smart View ao Proteus. Okay? Aqui, a gente tem aulas na trilha de manutenção de recursos, a gente tem aulas para explicar como a gente faz toda a manutenção dos recursos do Smart View, o que são os recursos, né? Relatório, visão de dados, tabela dinâmica, compartilhamento dos recursos, permissões para usuários, cópia de recursos para reutilização. Então, toda a parte de manutenção dos recursos já feitos, a gente coloca aqui nessa trilha. Aqui a gente entra no recurso visão de dados. Aqui vão ter várias aulas explicando como montar visão de dados. O que é aquela visão de dados, né? É aquele formato parecido com Excel. Então a gente tem várias aulas explicando isso. Aqui a gente tem a trilha de tabela dinâmica, então agrupando todas as aulas referentes à tabela dinâmica, aprendendo o que é a tabela dinâmica, como construir uma tabela dinâmica, como configurar uma tabela dinâmica e como utilizar a tabela dinâmica. Aqui tem a trilha de relatórios, então a gente vai aprender aqui como funcionam os relatórios, a construção do relatório, layout de relatório, como construir o relatório do zero, parametrizar os relatórios. Aqui a gente tem a trilha da integração com o Proteus, ou seja, depois que a gente constrói os recursos do Smart View, como a gente utiliza ele dentro do Proteus. Né? Então, temos aulas aqui mostrando como utilizar os recursos feitos lá na ferramenta do Smart View dentro do Proteus. Aqui nós temos uma trilha de criação de objetos de negócio na prática, ok? Aqui não é conceito, nós vamos aprender a construir objetos de negócio de forma prática, ou seja, com programação, aprendendo a codificar o objeto de negócio, ok? As classes envolvidas, os métodos envolvidos, os parâmetros que precisam ser passados, como debugar um objeto de negócio para a gente conseguir detectar possíveis problemas, né? Na hora de vocês construírem seus próprios objetos de negócio. Então aqui é a construção de objetos de negócio na prática, ok, pessoal? Vendo código. Não é apenas conceitual, ok? E aqui é uma trilha que eu chamei de material complementar, com diversos materiais que eu entendo que são complementares ao Smart View, mas eu acredito que agrega valor a vocês, tá? Por exemplo, não é objeto do curso ensinar a configurar um REST, mas eu entendo que sem o REST do Proteus configurado, vocês não conseguem avançar na ferramenta, né? Então aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu tenho aulas, né? Abrindo relatórios padrões do Proteus, que eu coloquei aqui material complementar, configurando o REST HTTP, configurando o REST HTTPS, atualização do agent do Smart View, ou seja, depois que a gente tiver o Smart View configurado, o agent do Smart View sofre atualização periódica da TOTS. Como a gente faz essa atualização do agent, né? Do Smart View. Aqui eu tenho os fontes de exemplo de objeto de negócio, ou seja, vocês vão poder baixar os fontes utilizados aqui na aula para vocês utilizarem e adaptar esses fontes de exemplo para criarem novos fontes de objeto de negócio. Aqui vocês podem baixar o e-book, né? Que é o conteúdo conceitual do treinamento em PDF, ok? Para vocês consultarem de acordo com a necessidade. Aqui eu montei um material para dar uma resumida de todo o conceito de Smart View. Então aqui a gente tem um briefing. Aqui a gente tem uma linha do tempo do Smart View para facilitar aí a vocês o entendimento. Aqui, lembrando, o curso foi concebido, o Smart View estava na release 3.6. Então aqui eu dei todo o contexto de
atualização da release 3.7, ou seja, quais foram as funcionalidades, quais foram os bugs que foram corrigidos na release 3.7 do SmartView. Então tá aqui. Aqui eu tenho 100 perguntas e respostas do SmartView, as 100 principais perguntas e respostas. Aqui, um conteúdo extra, criando filtros no objeto de negócio. Então tá aqui nessa trilha. Aqui, para galera que usa Linux, eu mostrei de forma prática de como instalar e configurar o SmartView no Linux, ok? Galera do Linux aí. Aqui um conteúdo bônus. Eu disponibilizei um Proteus na release 24.10 com o SmartView instalado, prontinho para vocês usarem, tá? Caso vocês tenham dificuldade de instalar um Proteus. Então aqui tem no Docker uma imagem do Proteus já pronta e um SmartView pronto para vocês utilizarem, ok, pessoal? Então conteúdo aí extra. Aqui, a mais nova release até o momento da gravação desse vídeo. A release 3.8 do Proteus. Então eu mostro as novas funcionalidades dessa release do SmartView, as correções de problemas apontados, né, até o momento. Então temos aqui a atualização para a release 3.8. Aqui, aproveitamento de layout do SmartView, ou seja, como a gente pode criar um layout padrão, ou seja, para a gente utilizar o cabeçalho e o rodapé e aproveitar esse layout em novos relatórios, para a gente não ter que ficar criando de novo o cabeçalho, de novo o rodapé para todo novo relatório que a gente construir. Então aqui nessa aula a gente mostra como fazer isso. E a última aula, até o momento, que é o conceito que o pessoal estava pedindo bastante, que não é um conceito abordado aí, que é a utilização de subrelatórios, né? Como funciona o subrelatório? É um relatório embarcado dentro de um outro relatório, passando parâmetros de um para o outro. Exemplo, vocês podem ter, como o exemplo que a TOTUS deu lá, vocês podem ter funcionário e as férias dos funcionários. Então você tem lá um relatório analítico das férias dele dentro de um relatório sintético com seus funcionários. Um outro exemplo, eu tenho um relatório onde eu trago todos os fornecedores, eu vou trazendo uma lista de fornecedores e abaixo de cada fornecedor eu trago as notas fiscais daqueles fornecedores. Então, ou seja, eu tenho um relatório macro onde eu trago os fornecedores e um subrelatório com a lista de todas as notas fiscais daquele fornecedor. Então esse é o conceito de subrelatório. Então eu tenho um relatório dentro de outro relatório, passando parâmetro de um para o outro, tá? Então aqui a gente traz nessa trilha, ok? Então aqui, ó, aqui vocês podem ver o conteúdo total do curso, ok? Então eu tenho aqui apresentação, módulo 1, temas abordados, mostrando a visão geral, introdução ao objeto de negócio, requisitos mínimos, instalação do SmartView, configuração, integração com RP, ou seja, a gente vai aprender a criar os conectores, como faz a autenticação com token, a tela inicial de integração do SmartView, manutenção de pastas, operação dos recursos, visão de dados, parte 1, aí tem várias aulas de visão de dados. Temos várias aulas de tabela dinâmica, várias aulas de relatório, como colocar o SmartView no menu cada recurso, ou seja, a gente aprende, né, que é o padrão que o pessoal coloca, cada recurso num item do menu, abrindo o SmartView dentro do Proteus, abrindo visão de dados dentro do Proteus, abrindo tabela dinâmica. Aqui um recurso bem interessante, como a gente consegue, numa única chamada do menu, como a gente consegue configurar o SmartView para abrir os 3 recursos, ou seja, numa chamada só, ele vai listar a opção para o usuário escolher se ele quer a tabela dinâmica, visão de dados ou relatório, isso num único botão de menu. Aqui, construção na prática de objeto de negócio, debugando o objeto de negócio. Aí aqui, configurando o REST HTTPS, atualizando o agent, fonte de objeto de negócio de exemplo. Aqui temos um exemplo de objeto de negócio consumindo 7 tabelas do Proteus. Então, ou seja, a gente vai aprender na prática, tá? Isso aqui é a construção e codificação do objeto de negócio. Isso não é apenas conceitual. Então, a gente vai aprender na prática como fazer aí a construção de um objeto de negócio utilizando diversas tabelas diferentes do Proteus relacionadas, ok? Aqui, instalação do SmartView no Linux. Aqui, vocês vão poder baixar um Proteus no Docker, utilizando já um SmartView pronto para vocês aprenderem. Aqui, release 3.8, layout de cabeçalho e rodapé, ou seja, aproveitamento de cabeçalho e rodapé nos subrelatórios e como construir um subrelatório do zero. Ok, pessoal? Bom, então eu resolvi fazer essa nova apresentação porque o curso sofreu muitas atualizações desde o seu lançamento, né? Então ele começou com 40 aulas, hoje ele já tem 61 aulas, ele começou na release 23.10, hoje ele já foi migrado para a release 24.10, ele começou na release 3.6 do SmartView, hoje ele já está na release 3.8 e
a partir do momento que os alunos foram utilizando e foram dando feedback de assuntos com mais dificuldade, de assuntos de mais abrangência, eu fui atualizando e adaptando o curso para melhor atender aí as demandas dos alunos. Ok, pessoal? Bom, então, como eu falei, o curso está em constante atualização, ok? Não é um curso que parou no tempo, então eu venho, sempre que possível, fazendo atualizações no curso. Então, por isso que eu resolvi gravar uma nova apresentação do curso para vocês, ok? Espero que tenha ficado entendido. Caso vocês tenham mais dúvidas, tem o meu canal no YouTube, Eduardo Brust, que eu procuro postar lá algum material, né, para mostrar mais ou menos a ideia geral da ferramenta, ok? Então tem material lá para vocês olharem, ok? E caso vocês tenham interesse, tá o curso à disposição aí de vocês. Hoje eu não consigo ver aí nenhum outro curso que tenha todos esses materiais e ferramentas para vocês utilizarem, ok? Uma outra coisa interessante do curso, pessoal, é o seguinte. Entrar aqui. Eu tenho um tutor aqui que vocês podem perguntar todo o conteúdo do curso para ele, né? Então aqui, ó, eu já fiz diversas perguntas. Qual o link para a documentação oficial desta dica? Como calcular subtotal e total do design do relatório? Deixa eu perguntar aqui, ó. Quais as mudanças na release 3.8 do Smart View? Então, conforme eu vou acrescentando conteúdo, o tutor vai aprendendo com esses novos conteúdos. Então, coloquei aqui. Aqui, ó. De acordo com as informações fornecidas, as principais mudanças e novidades introduzidas na atualização do .NET, substituição da biblioteca, novo tema Sunset, nova funcionalidade de gerenciamento de perfil, capacidade de listar objetos de negócio permitindo visualizar esquemas, campos, parâmetros. Então, ou seja, qualquer dúvida que vocês tenham do curso, vocês não precisam ficar revisitando o vídeo que ele vai fornecer para vocês aí, para facilitar o entendimento de dúvidas rápidas e pontuais, ok? Então, fica aí um tutor disponível 24 horas para vocês consultarem. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.